Ativas do país terão em caixa 9 bilhões e meio de reais para gastar até o fim de 2014. Pela primeira vez, o orçamento dos deputados estaduais superou os custos liberados para o Senado e para a Câmara dos Deputados, que juntos terão uma verba de 8,6 bilhões no ano. Vamos conversar com a Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Qual que é a assembleia mais cara do Brasil, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. É a Assembleia de Minas Gerais. Desses 9 bilhões liberados para este ano, cerca de 10%, ou seja, pouco mais de 1 bilhão de reais, vão para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados mineiros vão ter um orçamento superior ao dos paulistas, que este ano devem gastar cerca de 880 milhões de reais. Já a Assembleia Legislativa mais barata do país é a do estado do Acre, com 122 milhões de reais previstos para gastos em 2014. Nesta conta estão incluídos gastos com pagamento de funcionários, assessores, benefícios e também a polêmica verba indenizatória. Veja na reportagem. Deputado no Brasil custa caro. Além de um salário que muitas vezes ultrapassa os 20 mil reais, verba de gabinete, ajuda de custo e auxílio moradia, os parlamentares ainda contam com a verba do Cotão, que serve para indenizar despesas extras, como gastos com combustíveis, aluguéis e gráficas. Custos que podem aumentar durante o período de eleição. Em São Paulo, o valor máximo que o deputado pode ser ressarcido é de pouco mais de 25 mil reais por mês. Há o caso do deputado que gastou 295 mil reais durante o ano só com a própria divulgação. Outro precisou de 84 mil reais para abastecer o carro dele, oficial, e de 12 assessores. Ao todo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo gastou em 2013 mais de 20 milhões e 400 mil reais para reembolsar os 94 deputados pelos gastos relacionados ao exercício do mandato. Cerca de 20% desse total foi usado em serviços gráficos. A maior parte do material serve para a divulgação do próprio deputado. Em Minas Gerais, as despesas indenizatórias da Assembleia Legislativa ultrapassaram os 17 milhões de reais, uma média de 22 mil reais por deputado. O teto previsto pela Casa por parlamentar é de 20 mil reais por mês. Este ano, em que o auxílio moradia foi incluído nas verbas indenizatórias, os gastos com reembolso para os deputados mineiros já ultrapassam 1 milhão e 200 mil reais. Em Manaus, os 24 deputados gastaram 8 milhões de reais em verbas extras em 2013. Ou seja, mais de 33 mil reais por parlamentar. Como o valor das verbas indenizatórias é cumulativo, o parlamentar que não atinge o teto anual pode usar a verba restante no ano seguinte. Eu converso agora com a Natália Paiva, que é coordenadora da ONG Transparência Brasil. Natália, a lei da transparência foi criada justamente para inibir o mau uso do dinheiro público pelos poderes. Mas parece que a gastança continua. Por quê, na sua opinião? Boa noite. Boa noite. O problema é que os políticos não respondem a ninguém. A publicização das informações sozinha, por ela mesma, sem mecanismos de controle, de pressão social, não vai inibir esse tipo de comportamento. Para você ter uma ideia, um deputado federal brasileiro gasta mais que o dobro do que seria o equivalente a um deputado britânico. Um absurdo. Quer dizer, esse tipo de comportamento só vai se modificar a partir do momento que ele for percebido como uma possível ameaça reputacional, digamos assim, que pode resultar na pior sanção possível para um político, que é a não reeleição. Agora, como fazer isso? Até porque tem gastos que são permitidos, mas são questionáveis. Então, para isso precisamos de uma imprensa vigilante, de cidadão vigilante, de ONG vigilante, que possa pressionar para que gastos... alguns tipos de gastos não existam, como, por exemplo, gastos com consultoria, quando tem funcionário concursado que poderia fazer esse tipo de trabalho. Há inclusive, gastos com o que se chama de assessoria jurídica. Quer dizer, tem político processado por mau uso do dinheiro público e ele paga com o próprio dinheiro público advogados para defendê-lo. Quer dizer, um absurdo total. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. A gente volta ao estúdio, William, com você. Obrigado, Luísa. Vamos conversar com a bancada aqui. Eu fiz uns cálculos rápidos ali o que me
me causou estranheza, R$84 mil por ano para combustível. Se o carro andar 10 km por hora, ele vai ter que andar aí por dia 800 quilômetros. É verdade. É muito quilômetro, né? É preocupação com os eleitores e tal, né? Certamente. Agora, o que a pesquisadora destacou foi interessante, a lei da transparência, você procura os dados, você consegue achar, por exemplo, do Senado, da Câmara, no caso do Poder Judiciário, com alguma dificuldade, mas você acha, e aí você fica horrorizada com o que você vê. Mas não acontece nada, como ela destacou. A gente fica sabendo agora. Quer dizer, antes nós não sabíamos, é um avanço, porém não tem. No caso da política, poderia ter uma resposta de alguma forma, se não tivesse o voto proporcional. Se tivesse um voto distrital, certamente o controle do eleitor em relação ao seu representante seria muito maior. Mas eles vão criando leis e vai se reproduzindo. E isso tudo indica que é um poder tão petrificado que não vai alterar, vai continuar. Infelizmente, porque nós não temos poder algum, a não ser o voto, e com voto proporcional e voto obrigatório, o nosso poder de intervenção é quase que nulo. O Ayrton justifica esse gasto exorbitante ou não? Eu fui deputado e tinha 3 funcionários no meu gabinete e recorri à assessoria parlamentar da Câmara dos Deputados quando precisava de subsídios para projetos e outras coisas mais. O Poder Legislativo tem essa estrutura para os deputados servirem dela. Eu tinha uma verba de correspondência, uma verba de telefone e tinha passagem aérea São Paulo-Brasília, São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Era isso. As verbas eram proporcionais aos gastos, entendeu? Não tinha... O que eu vi agora, William, é o seguinte. Um deputado federal recebe R$450 mil com essa verba que ele pode gastar, eu vou chamar assim, para fazer política. O deputado estadual também, todos os deputados estaduais. O que eu falo que essa verba é para fazer política? O cara viaja... O governo paga, o poder público paga o transporte dele, que é a gasolina, o carro já está à disposição. O cara faz um jantar com um correligionário, vem a conta do restaurante. O cara quer publicar a sua obra, ele vai lá e faz uma encadenação bonita, publica a sua obra. O problema principal que eu levanto é o seguinte: fiscalização. Quem é que fiscaliza isso? Eu não sou contra que haja verba para que o sujeito possa exercer o seu mandato. Mas desse modo que está acontecendo, eu sou contra. Nos Estados Unidos existe um gabinete de um senador, tem uma verba monstruosa para o exercício da função do senador. Agora, aqui não se fiscaliza. Então o sujeito pega nota fria, junta, nota de posto de gasolina e combustível, junta. E quem confere isso? Ninguém confere. Isso gera uma outra coisa, Willi, que ninguém chamou atenção até agora. Os que pretendem disputar um mandato eletivo, que não tem mandato, já vão encontrar adversários políticos que por ano acumulam R$450 mil com essas verbas todas. E se você somar isso em 4 anos, eles fazem um capital de mais 1.600.000 ou mais, 1.800.000 por 4 anos. Isso é uma verba que o sujeito está gastando para se projetar, para fazer política o tempo inteiro. Quem vai disputar o primeiro mandato, ele chega lá e diz o seguinte: bom, como é que eu vou fazer para fazer campanha? Eu tenho que arrumar os meus amigos, coisa toda. Esse não, esse já vem com esse cabedal de dinheiro que ele colocou durante 4 anos numa campanha permanente. É desigual, é impossível concorrer. Depois do calor intenso e da estiagem, as chuvas desabaram.